Nós estamos aqui junto à porta principal da Igreja Matriz de Ponta Delgada. É a igreja mais importante da cidade, a ponto que o padre José Augusto da Silva, que era ouvidor do eclesiástico, quando a igreja de São José tocava as trindades primeiro que a matriz, ele mandava lá o sacristão dizer que primeiro quem tocava as trindades era a matriz e os outros repicavam. Bom, é a igreja principal, é uma igreja que começou a construir-se em 1535. Nós hoje vamos falar apenas da porta principal, virada a poente, herdeira do velho, a velha tradição dos templos do Deus Sol em Roma, que estavam destinadas a receber o último raio do sol quando o sol se ponha. Por isso é que as igrejas, quase todas, são viradas a poente. E quando não são viradas a poente, lá dentro o altar-mor está normalmente virado também para poente, que é o caso, por exemplo, da Igreja do Santo Cristo, da Esperança, em que a porta é sul, mas lá dentro o corpo da igreja está voltado para poente. Nós temos aqui uma porta lindíssima, manuelina, 1535. A igreja que existia aqui era uma pequena ermida de São Sebastião, que nós podemos ver nestas imagens agora, o lugar onde ela era uma, enfim, uma pequena ermida que nem sequer era a principal de Ponta Delgada, nem Ponta Delgada sequer era cidade nessa altura, seria talvez vila, mas Vila Franca do Campo, que era a capital da Ilha de São Miguel, foi destruída em 1522. Depois houve uma peste, morreu muita gente, enfim, fizeram-se imensas mudanças na vida de São Miguel e acabou por o povo de Ponta Delgada dedicar a São Sebastião, que era, digamos, o patrono das doenças infecciosas, a quem o povo recorria quando havia pestes, resolveu dedicar-lhe uma grande igreja para, enfim, agradecer as benesses que esse santo tinha trazido à população. A igreja é esta, é enorme, é um dos grandes templos dos Açores e é muito bonita. Vamos começar pela porta principal. Nós temos aqui, já começamos pelo mármore. Segundo o professor Vítor Hugo, este mármore veio de Monsanto. E se repararem aqui neste grau de entrada, que é normalmente o mais usado, digamos assim, pelos pés das pessoas, nós temos aqui um mármore que é constituído por ostras. As ostras vão morrendo, vão fazendo camadas geológicas, vão se transformando em mármore, e é esse mármore que vem de Portugal em 1535. Claro, quando quiseram fazer uma obra deste tamanho, uma igreja monumental como esta, não havia ninguém aqui capaz, na altura, pensava-se, de pegar nesta empreitada. E então, por empreitada, foram buscar o mestre Lupedo a Portugal, portanto seria talvez um mestre ligado às obras dos Jerónimos, porque este estilo manuelino, em 1535, já o rei Dom Manuel já tinha morrido, já era o filho de Dom João III que governava Portugal. Mas os mestres que trabalhavam nos Jerónimos continuaram a trabalhar e eles é que ensinavam como é que se fazia este estilo, não é? O desenho deste portal é feito pelos artistas que então trabalhavam lá fora. Mestre Lupedo acaba por ficar com esta empreitada, mas a mulher não quis vir. Não quis vir porque isto eram umas ilhas muito distantes e muito perigosas e muito longe e não sei o quê, e portanto a senhora não quis vir e ele teve que ficar lá, mas mandou para cá um seu substituto, o mestre Fernandes, mestre Afonso Fernandes. O mestre Afonso Fernandes, portanto, acaba também ele sofrer um acidente em Portugal, acaba por não vir para cá e esta obra começou, portanto, a ser feita por mestres daqui. Ao fim e ao cabo, a prata da casa sempre é que resolve os grandes problemas. Vamos então ver, estas pedras vieram em bruto, servindo de lastro nas caravelas, muito grandes, como reparam, são pedras enormes, estão depois trabalhadas e colocadas umas em cima das outras, e nós vamos começar por descrever esta porta monumentalíssima. Se a virmos
a uma certa distância, temos a porta na sua beleza monumental enorme. Mas comecemos se recuarmos um pouco aqui, se repararem, tem dois enormes contrafortes, chamemos-lhe assim, não é o correto, mas estas duas pilastras que vão até lá acima, de lado, com uns desenhos muitíssimo recortados e belos, têm dois nichos onde estariam imagens de santos. Se repararem, a meia altura, de um lado e do outro, as pilastras laterais têm dois nichos. Quais eram os santos que estavam ali, ninguém sabe hoje. Não ficou nenhum desenho, que nem sabemos sequer se estiveram ali alguns. Não é? A verdade é que estão lá os nichos com um baldaquino, que é aquela parte de cima, em concha. O desenho da concha era muito comum, porque nós éramos, enfim, terras descobertas e, portanto, a concha é um pouco o sinal de que tínhamos atravessado o mar, onde vivem animais de conchas. Portanto, as pilastras laterais são muito bonitas, são esguias, são muito elegantes, sempre na mesma pedra, com estes elementos decorativos típicos daquele estilo que ficou conhecido como o estilo manuelino. Se entrarmos na porta, temos que ela termina um ornamento em esguio até lá acima e descende por aquele ornamento até a estas três secções interiores da porta. Nós temos aqui elementos interessantíssimos. Primeiro, mais um nicho, ou mais um altarzito ali onde estaria talvez a imagem de São Sebastião. O Rainer Deinhardt conseguiu convencer que tinha encontrado essa imagem. É uma que se encontra no tesouro da sacristia, que nós vamos tentar mostrar. Mas está vazio, está bem, é mais um nicho que se encontra vazio, porque não sabemos qual é a imagem que lá estava. Mas do lado desse nicho, se repararem, tem dois anjos lindíssimos, dois anjos a voar, e são, segundo o professor Néstor de Sousa, de estilo gótico. Um gótico, enfim, já tardio, porque estamos em 1535, esta igreja levou 10 anos a construir, 1535 a 1545, foi inaugurada em 1545. Portanto, aqueles anjos, enfim, protegem, acompanham o santo, provavelmente o mártir São Sebastião, que estaria naquela pilastrazita onde assentaria a imagem. Depois, se descermos para as duas secções laterais do portal, vemos dois lindíssimos brasões. Do lado esquerdo, da perspectiva do observador, temos o brasão real dos reis de Portugal. Lindíssimo, imponente, com uma volumetria muito adequada ao tamanho da porta e realmente um elemento decorativo e ao mesmo tempo marcando quem é que mandou construir esta igreja e quem é que pagou parte dela. Claro, pagou parte dela com o dinheiro dos nossos impostos, como é evidente, não é? Esta igreja estava orçamentada em 4.000 cruzados, que era uma fortuna louca naquele tempo, e o rei mandou dar das suas receitas 400 cruzados. Portanto, o dinheiro que a alfândega de Ponta Delgada fazia, 400 cruzados eram entregues aos mestres da obra, portanto, àqueles que eu vou dizer no fim, que construíram isto, porque eram mestres realmente muito apurados na arte da pedra, de esculpir na pedra ao fim e ao cabo. Nós vamos ver esse brasão na torre, quando estudarmos a torre, e vamos ver também este mesmo brasão na fachada da Câmara Municipal. Do lado direito do observador, nós temos então a coroa real outra vez,
porque Ponta Delgada era uma cidade do rei, não era do conde de Vila Franca, nem dos câmaras que eram capitães donatários da ilha, mas sim era uma cidade real. A cidade de Ponta Delgada é uma cidade real, já nessa altura, portanto, e abaixo dessa coroa estão as setas que são o símbolo de São Sebastião e ao mesmo tempo o símbolo da cidade de Ponta Delgada. Portanto, dois brasões lindíssimos que ornamentam a grandeza deste portal, o portal poente da igreja. Depois, se descermos pelas intercolunas, não é? Porque, se repararem, há aqui um trabalho quase de crochê no mármore. O entrelaçamento destes cilindros que se entrecruzam até chegar à base, passa outra vez por dois nichos. Portanto, nós já tínhamos visto os nichos laterais, agora temos os nichos interiores, mais também com a concha em cima, a servir de baldaquino. Deste lado direito a mesma coisa. E reparem nos desenhos lindíssimos que aqui se vêem. Um dragão e dois meios dragões daquele lado. Depois temos flores exóticas, certamente inspiradas em frutos e flores tropicais ou semitropicais, mas tudo isto tem uma evolução do desenho requintada. Estamos a falar numa obra que tem 500 anos. Vejam o requinte e o cuidado com que é feita a obra de talha, praticamente, deste trabalho. Reparem também que deste lado, neste colunelo que ornamenta a parte interior, vamos encontrar a cruz de Avis. No fundo é a cruz de Cristo, era a cruz que costumava acompanhar e desenhar-se nas caravelas, enfim, nas velas grandes da caravela, e aqui está, digamos, a assinatura da Igreja nesta obra artística extraordinária que é o portal principal da Igreja Matriz de São Sebastião de Ponta Delgada. Mas se continuarmos a descer pelo portal até à superfície do solo, temos aqui duas figuras interessantíssimas. Temos dois anjinhos, ou dois infantes, que estão a segurar um pergaminho. Reparem, é o pergaminho que está aqui. Naquele tempo já havia livros, mas também havia pergaminhos que se enrolavam e se desenrolavam, e ele está a segurar o pergaminho deste lado e daquele. Portanto, há dois jovens, certamente figuras angélicas, não é? Esta já um bocadinho comida pela rocio do mar, enfim, que acaba sempre por estragar. São 500 anos, não é, que estão aqui. Reparem no cuidado das mãos do que tem o pergaminho enrolado, trazendo a este portal um toque humano, o único toque humano que tem, porque o resto, se repararem, os efeitos daqueles apontamentos que vão ao lado do nicho central são pinhas. Portanto, são pinhas que é um fruto que não existe em São Miguel. No entanto, a pessoa que desenhou isto certamente não era de cá, não é? E desenhou pensando outra vez em frutos exóticos, mas aqueles já muito maiores, que ficam ornamentando toda a parte central. São quatro pinhas enormes, acabadas de descascar, digamos assim, e trazendo ao seu conjunto esta harmonia maravilhosa que é o portal da Matriz de São Sebastião de Ponta Delgada. Por hoje ficamos por aqui. Nos próximos programas vamos ver a Porta Sul e a Porta Norte, que são as principais portas existentes nesse tempo, no tempo da primitiva Matriz, porque depois foram acrescentadas estas portas laterais, mas isso já é um trabalho do século XVIII
com o dinheiro do Brasil, do ouro do Brasil, em que então já havia mais folga e se fizeram trabalhos, mas em pedra da nossa. Até ao próximo programa.